Então vamos lá, gente. Olha só. Então, como é título de gênero de produção textual, como é que eu posso identificar um conto? O que tem um conto? Eu vou ler uma história, eu vou saber, estou lendo aquilo lá, eu sei que aquilo é um conto. Primeiro, é uma narrativa curta, né? E que apresenta apenas um único conflito, né? Vocês vão perceber que é uma obra de ficção, que é criada, uma obra criada, né? E que a cadeia de acontecimentos ela cria uma dinâmica, né? Um passo a passo, né? Dentro da história, né? A narrativa, o conto, a narrativa, ela tem personagens e tem um ponto de vista e um enredo que são muito bem definidos. Isso daí vocês têm que ter bem esclarecido isso. Está bem definido as coisas. Uma outra característica que é comum que você vai visualizar, além dos textos que são curtos, né, é que você vai observar outros gêneros literários, gêneros textuais, né, como, por exemplo, novela, romance, né, e você vai perceber que são diferentes. O romance e a novela são narrativas grandes, né, que têm uma estrutura muito bem expandida, enquanto o conto, a estrutura ela é mais fechada, a história ela é mais curta e o clímax ele é único. Então, às vezes, dentro de um romance, você que normalmente você tem um clímax, né, no romance, mas dentro da novela, você, como tem vários núcleos de ação, você pode ter vários clímax. Então, isso daí chama a atenção do conto, né? Tem uma trama central, o conto apresenta uma trama central, né? E ele não tem tramas secundárias. Então, isso daí também é outra coisa importante de se saber. Bom, gente, no geral, o que a gente tem para passar para vocês sobre o conto é isso. Mas alguns autores são autores são importantíssimos para serem ditos, né? O primeiro deles eu vou falar é do Machado. Machado de Assis, ele é considerado o maior contista, tá? Brasileiro. Ele tem mais de 100 contos, livros, né, em forma de contos, escritos, e que muita gente já tentou ler todos e não consegue, porque sempre ele, dentro de um texto dele, dentro de um conto, ele leva você a outras formas de encarar aquela ficção dele. Então, é muito interessante isso. O Machado foi onde tem um maior acervo, né? E ele era jornalista e escreveu os primeiros livros dele foram escritos nos jornais, né? Eram em folhetins. Depois que com a fundação da Academia Brasileira de Letras, que ele foi fundador, né? E tem uma cadeira cativa lá, no número 23, se eu não me engano, vocês vão saber que aí sim deu-se margem à produção de livros, né? E a partir daí, né, começou a ter uma corrida maior, né, para ler contos, vamos dizer assim, com mais calma do que nos folhetins, que todo dia saía nos folhetins. Bom, um outro contista que a gente também pode falar é o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele também, lembra que nós falamos lá nas fábulas que o Monteiro Lobato ele tinha, né? Mas o Monteiro Lobato ele também foi um grande contista, né, brasileiro. E
ele tem uma coletânea de contos que é chamado o Urupês, né? Que foi onde ele criou um personagem, né? Matuto, do interior, que se chama Jeca Tatu, que hoje é margem para diversos filmes aí que já se passou, que passaram aí no cinema, né? As Aventuras de Jeca Tatu, Jeca é um Milionário, Jeca e o seu cavalo, e aí vai, tem várias histórias, vários pequenos contos aí, né, disso daí. Na verdade, o Monteiro Lobato ele tinha uma ideia dentro desses contos que era usar da crítica ao caboclo. Aqueles caboclos que viviam nas fazendas de café no interior de São Paulo, né, que eram responsáveis por incêndios, destruição da Mata Atlântica, né, para o cultivo do café. Né? E o Zeca Tatu, o Jeca Tatu, desculpa, o Jeca Tatu, ele era retratado como um desses caboclos, né, que acabava com a terra. Ele tentava defender o máximo possível da terra dele, mas ele acabava com a terra porque ele tinha que cultivar o café. Então, esses contos do Monteiro Lobato, eles são extremamente críticos à sociedade da época. Eu vou falar em mais uma outra, né? No caso a Clarice Lispector, que é uma outra contista brasileira. Ela foi uma escritora que, por ela ter casado com um diplomata, ela foi morar no exterior, né? E quando ela voltou, e ela não era brasileira propriamente, ela nasceu na Ucrânia, né? E chegou no Brasil em 1926 em função daquela guerra civil russa, né? E que ela saiu da Revolução Russa na época, né? Em que os russos conquistaram a Ucrânia, né? E formaram a União Soviética, e ela veio para o Brasil, na época refugiada, e se fixou em Maceió. Mas ela, como eu estava dizendo, ela casou-se com um diplomata e foi morar na Europa. Quando ela nasceu, o nome dela era Aya Lispector. Depois que, quando ela passou voltou ao Brasil, ela voltou com o nome, ela passou a ter o nome de Clarice Lispector. Alguns contos ela escreveu, como o primeiro dela foram alguns contos, né, que ela publicou em 52. Depois ela publicou Laços de Família, que é muito conhecido, né, contos de Laços de Família. Recebeu um dos prêmios Jabuti, né, da época. E em 62, ela foi novamente premiada com um conto, A Maçã no Escuro, um conto interessantíssimo, né, extremamente ficcionista, né. E em 1967, O Mistério da Coelhinha Pensante, que também foi uma obra de ficção da Clarice. Então, quer dizer, são 3 nomes importantes aí que vale a pena a gente falar para vocês agora na aula, apesar que não está aqui no livro de vocês, mas a gente vai falar para que não passe desapercebido esses contistas, que são 3 contistas especiais brasileiros. Existem mais outros, né? De repente a gente pode lembrar do Aloysio de Azevedo, do Otto Lara Rezende, e o Eça de Queiroz, que era português, né? Ele representa a literatura portuguesa, mas ele escreveu muitos contos aqui no Brasil, né? Então, levando isso em conta, diante do que nós comentamos aqui, eu vou pedir para que vocês façam alguns exercícios para casa, tá? Da página 51, tá? Então vai ficar para casa para o dia 11, tá? 11/6. A vela para Dario, na página 51. Na página 52,
Zap, tá? Para casa também, para o dia 11/6. E Educação pela Seda, também na página 53, para casa, para o dia 11/6. Tá bom? E na próxima aula, nós estaremos quase terminando já essa fase aqui da produção textual. Nós vamos ficar só com leitura, livros aqui para a gente ver. Tá ok? Então, um abraço para vocês e até a semana que vem.